Bom, então a gente vai entrar em um novo problema de grafos, que é o problema de ordenação topológica, que é definido no contexto de grafos direcionados. Para isso, vamos introduzir algumas definições. A primeira definição é a de grafo acíclico direcionado, ou DAG. A gente viu isso, a gente falou sobre isso quando a gente viu o algoritmo de Kozaragy. Um DAG é um grafo direcionado acíclico, ou seja, que não contém nenhum ciclo. Ok? Uma ordenação topológica de um grafo direcionado, GVE, é uma ordenação, tá, dos seus nós de V1 a Vn, tal que toda aresta do grafo VI e VJ, ela sempre conecta um vértice que nessa ordenação aparece primeiro. O índice dele na ordem é menor do que o vértice para qual a aresta aponta. Então, esse grafo aqui é um exemplo de um DAG, ele não tem ciclo. E aqui está uma ordenação topológica desse grafo, tá? Note que todas as arestas, então a ordem é o V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7. As arestas sempre vão de um vértice de menor índice nessa ordem para um vértice de maior índice, sempre da esquerda para a direita. Ok? Esse problema, ele aparece muito quando quando o seu grafo e as arestas estão modelando relações de precedência, né? Então, por exemplo, uma tarefa tem que ocorrer antes de outra tarefa, um curso, uma disciplina tem que ser cursada antes de outra disciplina, um módulo tem que ser compilado antes de outro módulo, por aí vai. Um job tem que ser executado antes de outro job porque ele produz a entrada para esse outro job. Todo esse tipo de problema, quando tem relação de precedência, e você modela isso com um grafo direcionado, a ordenação topológica ela tem uma semântica aí, que é uma ordenação desses elementos respeitando essas relações de precedência. Porque eu vou estar sempre com arestas, né? Se uma aresta conecta VI antes de VJ, VI vai aparecer nessa ordenação antes de VJ. Então, essa ordenação é uma ordenação que respeita essas restrições de precedência, essa é a ideia. Por isso, uma ordenação topológica, ela respeita a topologia do grafo que modela essas relações de precedência. Então, vamos lá. Nós vamos passar agora por alguns lemas e teoremas que têm a ver com essa questão de ordenação topológica e DAG. Nós vamos construir um argumento aí aos poucos, a partir de passando pelos vários lemas. Tá? Então, o primeiro lema diz o seguinte: se G, um grafo G, tem uma ordenação topológica, então G é um DAG. Por quê? Vamos provar por contradição. Suponha que G tenha uma ordenação topológica. Então, isso já te sugere que nem todo grafo cíclico tem uma ordenação topológica, né? Mas se ele tem uma ordenação topológica, vamos chamar essa ordenação de V1, V2, Vn. O que esse lema está dizendo é que esse grafo tem que ser acíclico. Vamos provar que isso é verdade por contradição. Vamos supor que ele tem ordenação topológica e ainda assim tem um ciclo, C. O que vai acontecer? Vamos imaginar que VI é o nó que pertence a esse ciclo que tem o menor índice na ordenação produzida, que nesse caso aqui é esse vértice aqui, né? Aqui está a ordenação e aqui eu estou ilustrando o ciclo. Tá? Então, VI aparece primeiro. E vamos chamar de VJ o nó que tem uma aresta apontando para o VI, que fecha o ciclo. Já que eu te disse, né, nós estamos assumindo que esse ciclo pode existir. Mas então, pela definição de ordenação topológica, toda aresta tem que conectar um vértice de índice menor para um vértice de índice maior. Né? Pela nossa escolha aqui, o I é menor que J, porque o I apareceu primeiro, o VI apareceu primeiro. Então, essa aresta VJI, ela não pode existir, porque ela está conectando um vértice com um índice maior para um vértice com índice menor na ordenação topológica. Se a ordenação existe, essa aresta não pode existir. E, portanto, não pode existir um ciclo. É assim que a gente está provando por contradição. Ok? Então, se o G tem uma ordenação topológica, ele não pode ter ciclo. Então, ele tem que ser
DAG, Directed Acyclic Graph. Aí a pergunta é o seguinte, a próxima pergunta é, todo DAG tem uma ordenação topológica? Então, se ele tem ordenação topológica, ele é DAG. Mas todo DAG tem uma ordenação topológica? Se não, se sim, como que eu posso computá-lo? E eu pergunto além, que é o seguinte, qual o nó que a gente põe no início da ordenação topológica? Pensa. Eu não posso ter nenhuma aresta indo de um nó que vem depois para ele. Então, ele tem que ser um nó que não tem ninguém apontando para ele. Ele não tem arestas apontando para ele. Tá? E aí eu chego em outro lema, que agora é a direção reversa. Né? Se G é um DAG, a gente provou que se G tem uma ordenação topológica, G é um DAG. Agora eu vou te provar que se G é um DAG, G tem uma ordenação topológica. Então, na verdade, esses dois conceitos são equivalentes. Mas antes de provar isso, eu vou te provar esse lema que diz o seguinte. Se G é um DAG, então G tem pelo menos um nó com nenhuma aresta entrando nele. Isso faz todo sentido se você pensar, porque se você tem todos os nós do meu grafo, alguém entrando para ele, você tem um ciclo. Então, ele não pode ser um DAG. Certo? Agora, como é que eu escrevo isso, né? Como é que eu formalizo esse argumento? Então, se G é um DAG, G tem pelo menos um nó sem nenhuma aresta apontando para ele. Vamos provar por contradição. Vamos imaginar que G é um DAG e que todo nó tem pelo menos uma aresta apontando para ele. O que acontece? Vamos pegar um nó V qualquer, tá? E vamos andar no grafo, no sentido, usando as arestas no sentido reverso a partir de V. Né? Então, de V, como é que eu chego em V? Eu chego via U. Né? Já que todo vértice tem pelo menos uma aresta entrando nele, vamos caminhar nessas arestas, né? No sentido reverso. Então, de V eu chego via U, de U eu chego via X, de X eu chego via alguém, depois alguém, depois alguém. O que vai acontecer, como todo vértice tem aresta entrando nele, que é essa nossa premissa, vai ter algum momento em que você vai repetir um vértice. Tá? Não tem como. Que é esse ciclo aqui. E essa repetição, então, implica num ciclo. Então, consequentemente, G não pode ser um DAG. Assim, se G é um DAG, tem que ter pelo menos um vértice, sem nenhuma aresta apontando para ele. Porque se todos tiverem aresta apontando, vai acontecer isso aqui que eu ilustrei. E isso implica necessariamente num ciclo. Ok? E aí eu chego no passo final, que é, se G é um DAG, então G tem uma ordenação topológica. E eu vou usar para isso o fato que se G é um DAG, G tem pelo menos um vértice, sem nenhuma aresta apontando para ele. E aqui eu vou provar por indução. Como que eu provo isso? Bom, no caso básico, que é um vértice só, ele tem uma ordenação topológica. É só ele, tá? Então é verdadeiro para n igual a 1. N é o número de vértices. Vamos imaginar agora um DAG com mais de um vértice. Se ele é um DAG, a gente acabou de ver por esse lema que ele tem um vértice, pelo menos, sem nenhuma aresta entrando nele. Então, encontre um desses vértices. Se for um só, pelo menos um tem. Né? Se for mais de um, encontre um nó, V, que não tem aresta entrando nele. G menos V tira esse vértice dele, tá? E tira todas as arestas que partem de V. Ou chegam em V, ou seja, remova V do grafo. Isso continua sendo um DAG, certo? Porque eu não criei novos ciclos, eu estou removendo. Se não tinha um ciclo antes, ao remover esse vértice, ele continua sem ciclo. Então, agora eu tenho um grafo que ele é menor, né? Ele tem n menos um vértice. E aqui vem o meu passo de indução, tá? É válido para n menos 1. Se é válido para n menos 1, vai ser válido para n também. Onde n é o grafo com esse vértice V sem nenhuma aresta entrando. Né? E a ideia é que esse vértice V, que não tem nenhuma aresta entrando, ele vai ser o primeiro elemento da ordenação topológica. E aí você adiciona recursivamente os demais. Tá? Sempre seguindo essa estratégia de pegar um vértice que não tem
nenhuma aresta entrando nele, depois que você remove, né, o vértice que sobraram, aquele que não tem nenhuma aresta entrando nele, e vai adicionando nessa lista. Essa lista, no final, forma uma ordenação topológica. Né? Então, um algoritmo para encontrar a ordenação topológica é esse aqui. Em alto nível. Primeiro, você tem um grafo G, encontre um vértice V que não tenha nenhuma aresta. Apontando para ele. Tem que ter pelo menos um desses vértices, tá? E coloque ele no início da ordenação. Remova V do grafo e todas as arestas ligadas a ele. Recursivamente compute a ordenação topológica no grafo resultante, G menos V. E anexa, né, no final, depois de ver esse resultado aqui. Então, recursivamente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o grafo que resultou de G menos V e vou de novo buscar um vértice que não tem ninguém apontando para ele. Como G menos V é DAG, ele tem pelo menos um vértice que não tem ninguém apontando para ele. Então, eu vou conseguir fazer isso recursivamente. Que está ilustrado aqui. Ó. Vamos começar com esse grafo. Eu estou mostrando em cinza os vértices que não tem ninguém apontando para ele. Nesse grafo aqui, inicialmente eu tenho 2. Eu escolho 1. Tanto faz. Tá? Caso aqui eu escolhi V1. Removo V1. V1 vai para o início da lista. Então, o primeiro elemento da ordenação topológica é V1. E removo também as arestas. E sobra esse grafo, G menos V1. Ele é um DAG. Então, ele tem pelo menos um vértice que não tem ninguém apontando para ele, que é o V2. Retire esse V2. Coloque ele depois do V1 na lista. Retira todas as arestas. Sobra esse grafo, que é um DAG. Então, tem pelo menos um vértice com nenhuma aresta apontada para ele. Na verdade, ele tem exatamente um, que é o V3. Retira o V3 e bota no fim da lista. Na lista, a gente tem V1, V2, V3. Retira V3, sobra esse grafo. Tem um vértice que não tem ninguém apontando para ele, V4. Retira ele e bota atrás do V3. Tem esse grafo resultante. Acha alguém que não tem ninguém apontando para ele, é o V5. Retira ele. Retira o V6, retira o V7. Então, isso me gera a ordenação topológica, que é V1, V2, V1, V2, V3, V4, V5, V6 e, por fim, V7. E aí você pode perguntar, mas Sara, e se eu não escolher remover o V1 aqui? Se eu escolher remover o V2? Tudo bem. O grafo admite múltiplas, ele pode admitir múltiplas ordenações topológicas, desde que ele respeite, né? Desde que a ordenação topológica respeite as relações de precedência. O que esse grafo aqui tem, ele tem 2 tarefas que você pode começar a partir delas. Porque não tem ninguém que gere algum produto que seja importante para essas tarefas iniciarem. Né? Ou seja, elas não têm ninguém apontando para ela. Então, você pode começar tanto pelo V1 quanto pelo V2. E em qualquer momento aqui nesse passo, você pode ter múltiplas opções. Você vai escolher uma. Dependendo da qual escolher, vai seguir uma ordem diferente, vai gerar uma ordem final diferente. E não tem problema, você quer achar uma ordenação topológica. Ok? Então, um algoritmo para encontrar a ordenação topológica, ele que é linear no grafo, tá? No tamanho do grafo, número de arestas mais número de vértices, ele faz o seguinte, olha, ele mantém como informação auxiliar um contador associado a cada vértice, que é o número de arestas apontando para aquele vértice. Que ainda restam, né? Note que as arestas vão sendo removidas à medida que você vai removendo vértices. Então são as arestas que apontam para W que ainda estão no seu gráfico, que você está considerando. E você tem um conjunto S dos nós que estão no grafo atual que você está processando, que não tem nenhuma aresta apontando para ele. Então, aqui, esse S é V2, V1, aqui é V2, aqui é V3, aqui é V4, aqui é V5, aqui é V6. Como que eu construo essas variáveis aqui, né? O count e o S. Se você fizer uma busca inicial no grafo, seja por largura, seja por profundidade, você consegue verificar todos os vértices que tem. Você consegue verificar o número de arestas apontando para cada vértice. Toda vez que você bater no vértice, né? Você aumenta esse contador. E você consegue ver todos os vértices que não tem ninguém apontando para ele. Você constrói isso. Então, a complexidade de inicialização, que é inicializar count e S, é a complexidade de uma busca.
em largura e em profundidade, tanto faz, que é N mais N. Tá? E aí você tem um ciclo de atualização que você vem aqui em S e escolhe um vértice. Primeiro que está nessa lista. Não interessa. Tá? Você remove ele, vê os vizinhos dele. Né? Todas as arestas que vão de V para W. E como você vai remover essa aresta e vai remover W, isso para a dinâmica do algoritmo significa diminuir o número de arestas apontando para W. Se esse contador chegou a 0, é porque W agora é um elemento que deve ser inserido em S. Ok? Que é isso aqui que a gente fez, olha. Nesse momento, S começa com V2, V1, aí eu removi essas arestas. O V4 aqui eu tinha inicialmente 2 arestas apontando para ele. Quando eu removi o V1, o contador associado a ele passou a ser 1. Né? O V5 eu tinha inicialmente 1, 2, 3, 4 arestas apontando para ele. Na hora que eu removi o V1, isso caiu para 3. E o V7 tinha 3, caiu para 2. Eventualmente, o contador de V3, olha, ele era 1. Quando eu removi o V2, o contador dele passou a ser 0. Então, ele foi incluído em S. Por isso, ele foi escolhido aqui. Certo? Então, note que eu tenho um custo aqui, que é, basicamente, eu vou removendo um vértice por vez. Então, eu tenho um custo linear no tamanho de vértice. E para aquele vértice, para cada vértice, eu visito todos os vizinhos dele. Isso aqui é o mesmo loop da busca em largura e profundidade que a gente viu antes. É a mesma complexidade, tá? Porque, basicamente, eu visito todas as arestas de todos os vértices. Isso é o somatório do grau dos vértices, que a gente já viu que dá 2 vezes o número de arestas. Então, eu tenho um custo proporcional ao número de vértices, tem um custo proporcional ao número de arestas. Então, esse loop também me dá O de M mais N. Eu tenho O de M mais N para iniciar, eu tenho O de M mais N na loop aqui, eu tenho uma complexidade total M mais N. Ok? Uma visão alternativa desse algoritmo, né, ligeiramente diferente, mas essencialmente a mesma coisa, é o seguinte. Se você, imagina esse DAG aqui, se você executa uma DFS a partir dele, tá? Em qualquer ordem dos vértices. Qual é o nó que tem o maior tempo de término? No caso aqui, nesse caso, é o 9. Se ele tem o maior tempo de término, ele não foi descoberto via ninguém. Certo? Porque se ele tivesse sido descoberto via alguém, esse alguém, esse outro nó, seria antecessor dele, teria um tempo de término maior ainda. Então, o nó que tem o maior tempo de término é um nó que não tem nenhuma aresta apontando para ele, que é o que a gente está buscando, certo? Então, um algoritmo alternativo, que essencialmente é a mesma coisa, ele só está sendo apresentado de forma diferente. Para construir a ordenação topológica de um DAG-G, é o seguinte, você roda a DFS no grafo. Opa! Você roda a DFS no grafo e vai marcando os tempos de término da DFS. Toda vez que você finalizar com um vértice, colorir de preto finalizar, você insere ele numa lista, mas sempre você vai inserir na primeira posição dessa lista. Então, essa lista cresce do final para o início. Ao terminar a busca em profundidade, você retorna essa lista. Essa lista é uma ordenação topológica. Okay? Então, a complexidade desse algoritmo aqui, olha, é a complexidade da DFS, porque inserir elementos numa lista sempre na primeira posição é O de 1. Então, quem domina aqui é o passo 1, que é a DFS. Então, de novo, a ordenação topológica tem um custo que é linear no número de vértices e no número de arestas. Okay? Vamos ver isso funcionando aqui. Nesse grafo, eu chamo a DFS a partir de qualquer vértice. Nesse caso, ele começou a partir do 0. Tá? Se ele começasse a partir de outro vértice, poderia gerar uma outra ordenação topológica, mas desde que ela seja uma ordenação topológica, ela vai ser, tá? Tá ok, você vai encontrar uma ordenação topológica. Então, como é que funciona aqui? A busca em profundidade, ele viria 0. Acompanhe comigo aqui os tempos de descoberta e término, tá? Então, ele viria 0, 1, 2, 3. Não tem para onde ir, volta 2. Aí descobre para cá, ó.
4, 6, 7, 8, não tem para onde ir, volta, não tem para onde ir, volta, não tem para onde ir. Ele veio por onde? Veio para aqui, ó. Volta, não tem para onde ir, volta, não tem para onde ir, volta, não tem para onde ir, volta. Aí ele vem para cá. Aqui ele já visitou, não tem para onde ir, volta, não tem mais para onde ir, termina. Vamos fazer a mesma coisa de novo, pensando. Então, isso foi a busca em profundidade. Vamos agora fazer, mas colocando os elementos nessa lista à medida que você vai colorindo ele de preto, né? Terminando. Então, o que a gente fez? A gente fez 0, 1, 2, 3. Não tem para onde ir. Então, você insere o 3 na lista. A lista vai crescer daqui para cá. Terminei com 3. Volto para o 2. Vem para cá. 4, 6, 7, 8. Terminei com 8. Boto o 8 na frente do 3. Volto para o 7. Terminei com 7. Volto o 7 na frente do 3, do 8. Terminei com 7. Volto para o 6. 6 não tem para onde ir. Vou terminar com 6. Boto 6 na frente do 7. Volto para o 4. 4 não tem para onde ir. Boto 4 na frente do 6. 4 volta para o 2. Não tem para onde ir. Boto 2 na frente do 4. 2 volta para o 1. Não tem para onde ir. Boto 1 na frente do 2. Que volta para o 0. Que agora tem para onde ir, que ele vai para o 5. Certo? Aí o 5 não tem mais vizinhos sem estar explorados. Ele termina. O 5 vem para frente do 1. E ele volta para o 0 e finaliza o 0. O 0 vem na frente do 5. Aí ele volta para o programa principal e pergunta, tem algum vértice que ainda não foi explorado? Tem o 9. Ele vem, descobre o 9 e não tem mais para onde ir, porque todo mundo mais já foi explorado, ele finaliza o 9. O 9 vem para frente da lista. E isso aqui é uma ordenação topológica. Existem outras ordenações topológicas viáveis? Sim. O 9 poderia vir depois do 0, o 9 poderia vir depois do 5, o 9 poderia vir depois do 1, o 9 poderia vir em qualquer momento antes do 6. Porque a relação de precedência é do 9 para o 6. Eu não posso ter a aresta apontando de um índice maior para um índice menor nessa lista. E dependendo das decisões que você tomar em termos de qual vizinho você visita primeiro, vai gerar uma ordenação diferente. Mas sempre vai gerar uma ordenação topológica. Ok? Bom, que a gente vai falar no próximo vídeo, a gente vai introduzir um problema, que é o problema da satisfabilidade, que é um problema, na verdade, de fórmulas booleanas, equações booleanas. Mas que ele tem uma solução eficiente quando a gente modela esse problema usando grafos. Ok? Mas isso no próximo vídeo.